sabedoria, essa multiforme sabedoria entre os que têm alcançado o quê? Por assim dizer, se não atingiste a maturidade, não se pode falar contigo. Sabes que os teus familiares não te compreendem, porque eles não são maduros. Eles não amadureceram, mas entre aqueles que lhes estenderam a mão é possível falar. Veja aqui como falamos sobre o assunto. E todos entendemos. Quantos entendem? Olha, que bom, porque fostes iluminados. Porque a missão da igreja se cumpriu em vós e continua a cumprir-se em vós. O versículo diz: e sabedoria não deste século, da era que há de vir? E há esta era, quando a palavra de Deus diz esta era, eles escreveram lá, porque os escritores estão a falar desta era. Mas a era vindoura foi depois da cruz, depois de Cristo ter ressuscitado. Então essa era termina e começa uma nova era, que é a nova era, onde não há demônios, onde não há pecados, onde não conhecemos ninguém segundo a carne, onde podemos viver vidas prósperas. Agora, os príncipes daquela época, ele diz que não entenderam. Ele diz: e a sabedoria não é desta época, nem dos príncipes desta época que perecem. O que o apóstolo Paulo disse sobre Moisés? Que era um pacto no quê? Perecível. Depois diz que a sabedoria desses príncipes pereceu. E quem eram esses príncipes? Os apóstolos, os judeus, os crentes, as sinagogas daqueles dias. Esses eram os príncipes. É por isso que diz: e não a sabedoria que Moisés está a ensinar, porque essa perece. Esse era um pacto perecível. Nós estamos aqui sim. Se não diz essa sabedoria, veja o que é. Quanto mais falamos da sabedoria de Deus, em quê? A sabedoria oculta, que só Paulo a ensinou, que Deus predestinou. Para quem? Para os predestinados. Se Deus vos predestinou, deve também predestinar-vos uma sabedoria. Aquela que Deus predestinou antes dos tempos, para a nossa glória, que nenhum dos príncipes deste que? Dizer, antes da cruz. É um código que se tem de aprender, porque se não o revermos há séculos e não compreendemos, se não entenderem essas letrinhas, são elas que escondem a revelação. Porque quando falei desse século, repito, foi antes da cruz, depois da ressurreição de Cristo. Esses séculos terminaram e começou um novo. Diz: a que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor de glória. Em outras palavras, Paulo está falando sobre as vidas que viveram na era antes da morte de Cristo. E depois Paulo identifica-os dos príncipes deste século onde eu estou a viver, porque ele ainda não tinha morrido. Mas depois de ele ter morrido e de toda aquela gente ter morrido, então já começa outro século.